Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala assuntos variados sobre computação em nuvem para você que quer começar nesse mundo de cloud ou se você quer alavancar seu negócio, sua empresa. E no episódio de hoje a gente vai falar com um aluno aqui do programa de especialização AWS do Leandro para ver como é que foi a jornada dele. Meu nome é Sandro Rodrigues. O meu é Leandro Porciúncula. E o meu é Leandro também, Leandro Muniz. Aí, Leandro, beleza? Ei, tudo certo, Leandro? Tudo certinho. Maravilha. Cara, então, vamos bater um papo aí, como que foi a tua jornada para cloud. Mas antes, se tu puder começar, pra gente começar aí, fala, pessoal, como que tu me conheceu, cara? Na realidade, eu te conheci, acho que não sei se foi propaganda no Facebook ou no Instagram. Eu não lembro, aí você apareceu lá e aí me interessou, eu comecei a seguir, né? Pegar as dicas, coisas e tal, relacionadas à cloud. E não demorou muito, você abrir uma turma, coisa e tal, e eu falei, pô, tem que fazer essa turma, entendeu? Porque eu tinha várias dúvidas que a gente não conseguia realmente sanar só olhando no YouTube, entendeu? Que o conteúdo realmente é muito amplo. Aí eu comecei, aí você abriu a turma, eu comprei o curso, e daí fui fazendo o treinamento com vocês. Ô, Leandro, diz uma coisa, fala um pouquinho da tua empresa aí, cara. O que que tu faz? Qual é o negócio de vocês aí? Cara, é uma empresa de desenvolvimento, entendeu? A gente desenvolve software sob demanda e tem o nosso software também, que é um sistema de gestão empresarial, entendeu? Então, controle de estoque, nota fiscal, a gente desenvolve. A gente integra lojas virtuais ao nosso sistema, a gente também desenvolve as lojas virtuais, a gente faz sites, também, a gente desenvolve sites. A parte de cloud, a gente inicialmente implantamos cloud para poder atender uma demanda interna da nossa empresa, né? Tipo, a gente hospedava em determinados servidores, aí o pessoal, a gente tinha muito problema com servidores que às vezes o cara mudava a máquina lá, não sei como é que eles fazem dentro do data center, substituíam aí os caminhos físicos das aplicações todas, eram perdidos, a gente não sabia o que tinha acontecido, porque o sistema estava funcionando. Isso eu digo o sistema que a gente entregou para o cliente, tá? E como é que o troço de uma hora para outra ninguém fez manutenção, nada, e aconteceu de parar determinada função. Então a gente começou a enfrentar esses problemas. Eu falei, pô, tem que chegar a uma solução para isso. Do jeito que tal, a gente vai fazer implantar servidores nossos, entendeu? Que aí o custo é muito elevado, ou a gente vai partir para a nuvem. Eu já tinha conhecimento da Amazon, então alguns servidores da empresa eu já tinha migrado, mas eu tinha ido a alguns congressos aqui no Rio de Janeiro da Amazon, então a gente começou a pesquisar e fazia do modo que a gente achava que era correto, entendeu? A gente nunca tinha feito treinamento, então muita das coisas a gente fazia em cima do que a gente pensava como desenvolvedor e o pessoal de TI como um pessoal de TI mesmo, a máquina física. A gente tentava fazer isso tudo dessa mesma forma e botar para a nuvem. Entendeu? Tá, mas antes da gente entrar na parte de nuvem, como que tu fazia antes? Antes de tu conhecer aqui, fazer o curso e tal, como que era a estrutura de vocês? Então, a gente... Eu não falo o nome dos servidores, né? Para não dar problema. Mas a gente tinha servidores de hospedagem normal, a gente desenvolvia o sistema e fazia um semi-dedicado numa VPS da vida, entendeu? Mas a gente tinha muito problema, entendeu? Tinha muito problema com isso. Aí uma das soluções foi essa, de migrar toda esse... Era só para migrar uma parte. Na realidade, a gente ficou empolgada, vamos começando a migrar logo, porque o caminho é por aqui. Daí desculpa. Não, daí vocês começaram a migrar, viram esse problema e fizeram uma migração para a nuvem lá, meio que no intuitivo.
Isso, no intuitivo. Que a gente, da forma que a gente fez, pegamos tudo que estava lá, como se eu tivesse feito uma troca de notebook. Eu tenho o sistema rodando lá, então eu subi um servidor, joguei tudo lá dentro do servidor e vamos embora. Já funcionava melhor do que o outro, entendeu? Mesmo sendo dessa forma, que depois que eu fiz o curso e comecei a entender realmente que não é nuvem, não se trata como se trata um local físico, né? Aí eu vim desmembrando os serviços, mas isso depois de ter feito o treinamento. Mas a princípio já ficou tipo, nota de 0 a 10 já ficou 70%, só de ter migrado para um data center da Amazon na época, entendeu? Isso eu fiz muito antes de conhecer vocês, essa migração, entendeu? Antes, então, tu usava a nuvem como um data center comum. Eu usava um data center comum, entendeu? Mas tu usava a AWS como um data center normal. Como se fosse. Como se fosse um data center comum. Isso, como eu usava no outro, na concorrência, né? Como eu usava nos. Isso, como eu usava. Subi uma máquina, implantei lá o IIS, é o que nosso sistema precisa para rodar, o Windows, normal, a gente fazia dessa forma, entendeu? Como se estivesse montando um servidor para atender aquilo. Entendeu? Isso aí, assim, tu tem um sistema, aí tu implanta para um cliente, ou tu vende o teu sistema como SaaS? Não, a gente vende como SaaS, a gente tem um produto nosso, né, que é o sistema, ele é vendido como SaaS, com assinatura mensal, coisa e tal, e a gente desenvolve sistemas sob demanda. Entendeu? Eu quero um sistema personalizado, tal, que eu vou fazer isso, aquilo. Aí a gente faz todo um estudo de caso, entendeu? E vê o que vai ser preciso para atender as tuas necessidades. A gente faz o orçamento e entrega o produto, entendeu? A gente desenvolve sob demanda. E como é que ficou isso, cara? Depois que tu começou a usar a nuvem assim do jeito certo, né? Como é que ficou isso com relação a custos? Comparando com o que era antes e como ficou depois? Cara, custo, na realidade, são duas vertentes. Um custo antes de eu ter o curso de vocês, que como a gente pegava tudo e jogava do jeito que era para a nuvem, então a gente dimensionava uma máquina maior do que era necessário, entendeu? Porque a visão que se tem é essa, tipo, se eu preciso ter um servidor com 16 GB de RAM, era isso. Então, logicamente, o custo não era um dos mais baratos. Depois que eu fiz o treinamento, na realidade, eu comecei a ver que eu poderia diminuir o custo. Foi até uns tempos atrás, eu estava conversando com o Leandro, falei, Leandro, eu estou fazendo uma limpa aqui para a gente diminuir o custo. Eu consegui diminuir o custo em quase 50% em data center, né? Só enxugando e distribuindo em produtos, em serviços da Amazon. Em vez de eu concentrar tudo, eu distribuí, entendeu? Então, eu comecei a pagar realmente pelo que eu utilizava, entendeu? Em vez de eu pegar um servidor e dimensionar ele para cima, né? E jogar o sistema lá, agora vai atender. Eu comecei a botar ele num servidor com a capacidade menor para fazer o escalonamento disso, entendeu? Quando eu preciso, ele amplia e quando eu não preciso, ele reduz, entendeu? Isso foi um ganho, assim, uma economia fenomenal, entendeu? Então, assim, realmente eu comecei a pagar pelo que eu utilizava. Entendeu? E se tu comparar como tu usa a nuvem hoje e como tu usava antes de conhecer o Leandro, o que tu diria? Eu não fazia nuvem antes de conhecer o Leandro. Eu vou te dizer isso. Eu desconhecia, porque as pessoas englobam tudo como nuvem, né? Na realidade, está fora a aplicação, está fora do ambiente, o cara já acha que está na nuvem. E eu aprendi o seguinte, que a nuvem não é estar na internet, vamos dar um exemplo assim, estar em um data center, na realidade. Na realidade, a nuvem é a formação dos serviços que você compõe, entendeu? Que aí isso te dá escalabilidade,
redundância, vários fatores que aí sim formam a nuvem, entendeu? Então isso ficou bem claro com o treinamento, entendeu? Ô, Leandro, e tu implantou isso aí, tu falou que tu desenvolve outros softwares. E hoje, quando tu desenvolve um software para um cliente, como que tu faz a implantação? Tu entrega para o cara e ele que decide onde implantar, ou tu já cria infraestrutura em nuvem? Não. Por exemplo, até a gente estou montando um orçamento de um sistema e a gente já projeta o software com a infraestrutura que a gente vai implantar. E isso é implantado na minha conta, na conta da minha empresa. Quando é comparado ao cliente, já é cobrado o serviço como um todo. Eu forneço o sistema, entendeu? Então, ele, junto com um contrato de manutenção e coisas e tal, já é embutido esse valor do data center, entendeu? Ele compra o sistema, na realidade desenvolve, ele compra o sistema funcionando, entendeu? Ele não se envolve com backup, não. A gente vai fornecer a solução para ele, entendeu? Se ele quiser, tiver, a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, assim, a prática normal é ele estar dentro da nossa infraestrutura na Amazon, entendeu? Ô, Leandro, outra coisa. Com relação, assim, à facilidade de fechar negócios ou ao que o cliente percebeu sobre os teus serviços, como que era isso antes de tu usar a nuvem e depois que tu começou a usar a nuvem? Mudou alguma coisa para ti isso? Na realidade, assim, você não consegue fazer um bolo bom com ingrediente ruim. Então, assim, é uma melhoria, entendeu? Foi uma melhoria muito grande, porque com ingredientes bons, você consegue chegar a um produto final bom, entendeu? Então, assim, na realidade, para a gente fornecer o produto, ele ficou muito mais, com a qualidade muito superior à que eu fornecia antes. Eu, assim, eu não tive problema em relação a custos. Você quer saber isso? Custo para o cliente? É isso? Não, assim, sobre a percepção do cliente com relação ao teu serviço, entendeu? Não, a qualidade, foi o que eu falei. A gente não consegue fazer o bolo com um bolo com a farinha ruim, vencida, ou então um fermento. Se o fermento está ruim, você não adianta que teu bolo não vai crescer igual, entendeu? Então, assim, é nítido, depois que a gente migrou para uma infraestrutura melhor, entendendo realmente o que é nuvem, entendeu? A gente conseguiu entregar um produto que hoje eu vou te dizer que praticamente não cai, entendeu? O meu sistema não cai, entendeu? Não cai. Isso aí, pensando agora um pouco assim na parte comercial de vendas, tu acha, de alguma forma, isso ficou mais fácil de tu vender, de mostrar para o cliente ou não mudou muito? O cliente, assim, muitas das vezes ele não entende, né? Porque o cliente acha que nuvem é o Google Drive já é uma nuvem, entendeu? O cara, não, eu tô na nuvem, entendeu? Não, mas fazendo backup, cara, para nuvem. Não, mas eu já faço, eu jogo lá no Google Drive. Falei, mas não é bem assim, tem rotinas, tem toda uma coisa, uma estrutura para você, o ciclo de vida dos arquivos, que é interessante você fazer. Mas ele, assim, o leigo, ele muito não entende isso, entendeu? Então, assim, ele é capaz de analisar a nuvem, comparar o teu produto com o valor do Google Drive, entendeu? Então, assim, ele não entende, tem que ser explicado. Então, é um trabalho, eu procuro sempre estar instruindo o meu cliente, entendeu? Até na entrega dos nossos serviços e produtos, a gente procura, porque assim, o cliente, se ele não utilizar teu produto no máximo de percentual possível, com qualidade, ele é o primeiro a queimar. Na realidade é essa, a visão que a gente tem é essa de mercado. Então, eu tenho que mostrar para ele o potencial do produto, do serviço, para que ele possa usar aquilo, porque senão o produto tem aquilo, tem aquela função, e o outro, ele viu isso numa propaganda de um outro concorrente, ele vai achar que o dele não tinha. E ele te troca, de repente, por conta disso, por desconhecer, entendeu? Então, assim, a gente pauta a nossa empresa nos treinamentos que a gente dá dos nossos produtos e serviços para realmente o cliente utilizar mais próximo de 100% a ferramenta, entendeu? E hoje tu tem quantos clientes na nuvem? Na nuvem, porque assim, meu sistema não é na nuvem, já é na nuvem, né? Sim.
Mas você tem quantos clientes lá no teu sistema? Somando uns 280 mais ou menos, entendeu? E depois que tu começou a utilizar a nuvem, porque tu usava antes, a quantidade de problemas com suporte, atendimento, como é que ficou isso aí? Do teu cliente, né? Porque assim, a gente tinha problema às vezes de cair ou travar o servidor. Esse problema a gente não tem mais, entendeu? Não, como eu falei, o sistema não cai, porque é aquele esquema. Se tiver problema numa instância, automaticamente ele vai detonar aquela instância e já vai sobre outra. Isso passa por sempre para o cliente passa perceptível, entendeu? Então a gente não tem esse problema mais. Antigamente a gente tinha problema, tipo, deu problema lá numa instância, caía, parava todo mundo, o telefone louco, ligando, que estava fora. Isso a gente não tem mais. Problemas que a gente tem problemas, geralmente, às vezes, de uso do próprio cliente. O cara fez uma besteira, entendeu? Alterou onde não era para alterar. Então, isso aí a gente continua da mesma forma, entendeu? É dúvida. Mas, assim, em relação ao fornecimento da estrutura para o sistema funcionar, isso acabou. Isso não tem mais, entendeu? Isso eu posso dizer que é muito próximo a zero, entendeu? A gente não tem esse problema mais. Pô, isso é legal que o cliente, tipo, teu sistema fica mais confiável pro cliente, né? Porque o cara, o sistema tá aqui usando há um tempão e não cai mais. E sobra mais tempo, né? Também. Isso, aí sobra pra gente implantar novas coisas no sistema, entendeu? Falando nisso... Desculpa. Pode falar. Desculpa. Pode... Não, eu ia te perguntar assim, porque já que eu ia aproveitar o gancho do tempo, como que ficou, assim, a tua percepção com relação ao teu tempo mesmo, como empresário e tal, antes e depois? Percepção de... Assim, como ficou a tua utilização de tempo? Por exemplo, porque tu disse que antes tu tinha um monte de problema de suporte. Isso requer tempo, né? Isso. Agora, tu não tem mais tanto. Quanto isso impactou no teu tempo livre ou o teu tempo disponível para fazer outras coisas? Então, isso impactou, vamos dizer, na ordem de 30%, entendeu? A gente pode ficar focado mais em desenvolvimento, entendeu? Em dar soluções e menos em problema de infraestrutura, entendeu? Como isso reduziu drasticamente, assim, os problemas que a gente tinha, a gente acaba ficando focado em dar um treinamento para um cliente com mais qualidade, fornecer um produto final com mais qualidade, entendeu? Está implantando, está fazendo correções, porque não existe sistema zero erro, isso é impossível. Então, a gente sempre está fazendo implantações, entendeu? A gente está pensando em implantar inteligência artificial, estamos estudando para isso. Então, na realidade, a gente já começa a abrir abre tempo para outras coisas, entendeu? A gente quer tá fazendo um estudo para poder implantar inteligência artificial no próprio sistema, entendeu? Massa. Pô, que legal. E novas oportunidades, né? Novas oportunidades. A gente tem que estar seguindo. Então, a gente já fica com outro horizonte, sem estar muito preocupado com a infraestrutura, entendeu? Por ser bem mais fácil estar na nossa mão, entendeu? Se a gente vai fazer manutenção num servidor, alguma coisa que tem que ser feita, a gente tem o controle do que está sendo feito. Então, se der algum problema, a gente sabe onde a gente mexeu. Coisa que antigamente não tínhamos essa noção. Entendeu? Tipo, mexeram lá, trocaram lá no data center X, eles mexeram a máquina, trocaram, fizeram upgrade. A gente não tinha conhecimento, ninguém relatava a gente, a gente vai mudar, tá? A gente vai dar o dia. Não era feito isso. Então a gente ficava rendido. Quando às vezes chegava aqui, eles faziam manutenção num servidor num domingo lá, na segunda-feira estava tudo parado. E a gente chegava aqui, cliente ligando e você, o que aconteceu? A gente estava rendido, entendeu? Muitas das vezes você tem que abrir ticket lá, tinha que abrir ticket, ficar esperando o cara te responder, entendeu? E assim, teu cliente não quer saber disso, entendeu? Teu cliente quer a aplicação dele, não quer saber se tu botou no X, no Y, entendeu? E até tu descobrir onde é que era o problema, né? O cara fica um tempão ali quebrando a cabeça, tentando achar, e até descobrir que não foi nada que tu fez, que foi alguma coisa que os caras fizeram. Exatamente isso, entendeu? Hoje não. Quando você vai fazer uma alteração, a gente sabe onde está mexendo. Se eu estou configurando alguma coisa nova ou uma atualização de framework no IIS, coisa e tal, eu sei onde eu mexi.
Entendeu? Então, a gente não faz no servidor de produção. Entendeu? A gente sobe, faz os testes, entendeu? Ah, deu tudo certo. Então, a gente faz o deploy para o servidor de produção. Mas antes é feito no teste. Antes a gente não fazia assim. Entendeu? A gente vai pagar um VPS, fazer um contrato de 3 anos para fazer? Não tem condição. Entendeu? Então, hoje a gente tem essa vantagem. Tipo, eu subo um servidor aqui, a gente faz direto aqui pelo Visual Studio, pelo Bitstalk, né? Então, eu já faço o deploy lá para uma máquina de teste, né? A gente faz os testes, derrubou aquilo, não deu certo ainda, vamos parar, acabou com aquela infraestrutura ali, pagamos só aquele momento de teste, entendeu? E não alterou em nada. A gente tem a condição hoje de poder fazer testes com alguns clientes só, né? O Bitstalk que a gente... eu vou 10% só das pessoas, dos meus clientes, vão ver essa atualização para a gente ver como é que vai se comportar. Então, isso é fundamental. Isso também foi tudo aprendido depois que eu fiz o curso, entendeu? E tu é um cara mais de desenvolvimento ou de infraestrutura? Não, eu sou mais de desenvolvimento. Eu, obrigatoriamente, assim, eu gosto de saber um pouco de tudo, entendeu? Mas, assim, a infraestrutura não é minha praia, entendeu? Eu sou focado no desenvolvimento. Mas eu sei, entendeu? Tanto é que quando eu for fazer o curso, eu tomo frente para saber como é que é feito, até para eu poder entender o que eu posso fazer para melhorar, que vai ficar ideal para a infraestrutura que a gente está implantando, entendeu? Que, na realidade, eu sou engenheiro de software. Então, o engenheiro de software tem que ter uma visão ampla do todo, entendeu? E Leandro, quando tu foi... Essa função toda, desde quando caiu a ficha, a gente tem que migrar para a nuvem. Desde aquela época até agora que tu tem uma estrutura boa na nuvem, passaram quanto tempo? Calma aí. Tempo, cara. Que eu uso a Amazon, uso no sentido de usar, né? Não de conhecer nuvem, realmente. Cara, tem uns 5 anos, mais ou menos, assim, que eu acho que eu comecei a ter o primeiro contato com a Amazon. Foi num evento aqui do Sul América Hall, aqui no Rio de Janeiro, que eles fizeram. Aí eu também recebi um convite, aí eu fui. Acho que estava bem no iniciozinho deles, né? Aí comecei, cara, legal. Aí eu fiz uns testes, eles davam na época, acho que $300, não lembro, para a gente utilizar. Aí eu entrei e falei, subi antes, mas falei, legal, é bem fácil. Realmente é muito fácil de mexer, mas se você não tiver uma orientação, você vai mexer da forma errada, entendeu? Você não vai utilizar a nuvem como nuvem, entendeu? Você vai ter um ambiente lá, um data center, beleza, mas não usar como nuvem. Então, isso deve ter uns 5 anos. Depois, o curso eu fiz foi no início desse ano, não é isso? Acho que tu começou no início desse ano. Acho que comecei... Não, foi no final do ano passado. Acho. Passado? Acho que foi... Acho que foi em janeiro, eu não lembro. De data eu sou muito ruim. Mas então, só sei que depois que a gente começou eu fiz o treinamento, aí eu mergulhei, fazia direto o curso, porque eu tenho gana por conhecimento. Então, comecei a aprofundar mesmo e vi que o negócio não era o caminho que eu estava fazendo. Então, aí o total deu 6 anos. Entendeu? Vamos botar aí, 5 anos usando da forma incorreta e vamos botar aí, vai fazer 1 ano. Eu acho que foi no final do ano, vai fazer 1 ano que eu acertei, graças a Deus, hoje eu estou certinho. A gente conseguiu já implantar da forma correta, entendeu? Ainda tem muita coisa que a gente quer implantar, como eu tinha até conversado com o Leandro outro dia, que a gente quer usar bastante função lambda, coisa que dá para... Isso aí a gente reduz bastante o custo e tal, dá para otimizar. O custo da aplicação, Então, a gente está pensando em... Muita coisa a gente já migrou para isso, entendeu? E se lá naqueles 6 anos atrás,
tivesse alguém que te falasse, ó, é possível fazer tal coisa e eu te ajudo. Tipo assim, um cara de infraestrutura que me dissesse para ti que migrava, fazia tudo isso aí para ti em, sei lá, 3 meses. Isso aí seria bom para ti? O que teria acontecido na tua vida? Teria, vem cá, senta aqui, vamos fazer, entendeu? Me mostra como é que é isso, entendeu? Porque se o Leandro tivesse aparecido há 5 anos atrás no meu Instagram, não lembro se foi no Instagram, no Facebook, eu teria feito o curso e teria feito da forma correta, entendeu? Mas se alguém tivesse me dito, entendeu? Eu teria cortado um bom caminho, entendeu? Economizado? E assim, Grana e dinheiro. economizado muito dinheiro, entendeu? Economizado muito dinheiro e oferecido um produto com muito mais qualidade. Show. Show. Ô, Leandro, uma vez tu me contou que depois que tu começou a migrar, fez uma migração de um cliente, eu acho, alguma coisa de infraestrutura para um cliente. Isso. Foi uma editora. Era um projeto. Na realidade, ele tinha um sistema desenvolvido em Delphi, internamente. Tinha um desenvolvedor. Não sei se era interno, não. Ele tinha um desenvolvedor que fazia Delphi para ele, já tinha a aplicação dele lá, que estava sendo desenvolvida, e ele precisava, porque tem uma aplicação em web para poder fazer o envio dos arquivos para a gráfica, né? E fazer o gerenciamento da impressão, aquelas coisas todas, que fosse integrado com o sistema, né? Ele tinha lá um TI interno, né? Que não conhecia nada de nuvem, né? Não conhecia nada de nuvem. Eu já tinha feito o teu curso, entendeu? E ele, na época, ele falou assim, não, porque isso não dá certo, porque como é? Não lembro os termos que ele tinha. Só sei que foi uma questão, tipo, a visão que ele tinha, para ele, teria que estar tudo lá dentro, que estaria mais seguro, coisa e tal. Eu não lembro certinho, né? Mas a gente teve problema, sim, com a implantação com esse cliente, porque a pessoa de TI não tinha o conhecimento real do que era a nuvem, entendeu? Então, ele começou mas para estar seguro, a gente teria que fechar uma porção de coisa, porção de porta, não sei o que. Eu falei, pô, cara, se eu não puder entrar aí para pegar informação, como é que vai ser? Isso, agora eu lembrei. Ele tinha um banco de dados SQL Server, MySQL, e estava com medo de coisa tal, que ele tinha tido 2 problemas de vírus e ransomware na aplicação, né? Inclusive nessa gráfica mesmo, ele teve problema. E eu tinha acabado de fazer o curso e falei, pô, cara, vou fazer isso com RDS. Vamos fazer um teste aí, o cliente, não. Falei, cara, vamos fazer um teste. Se não der certo, a gente volta, mas a solução seria sair com esse banco de dados daí e mandar para a nuvem. Aí eu fiz essa migração com RDS, botei em nuvem, entendeu? Aí como é que a gente fez? Para não usar a VPN, era travado, como ele tinha IP fixo, eu tinha o IP fixo dele lá, então só quem conversava era o IP só aceitava acesso com o IP interno dele, entendeu? O IP externo dele, o IP fixo dele, na base de dados. Então, o sistema interno lá saía, em vez de estar dentro da empresa, estava na nuvem da Amazon, ia lá fazer as leituras que eram para fazer. O meu sistema web estava num outro servidor, né, um servidor web, que também ia nesse RDS para fazer a consulta. Os arquivos eram enviados para o S3, né? O cliente entrava lá, escolhia o que queria, folheto, não sei o quê, mandava a arte, né, que seria feito na gráfica. Isso era enviado para dentro do S3. O sistema dele, aí eu tive que auxiliar, porque o desenvolvedor de Delphi também não tinha conhecimento nenhum de nuvem. Aí eu mandei os códigos, né? Eu falei assim, cara, tu vai ter que fazer essa estrutura aqui para poder fazer o acesso lá no S3 e importar isso com os pedidos dele interno. Então, quer dizer, mesmo que a gráfica dele estivesse fora, né?
eu conseguiria receber o pedido do cliente, o cliente enviar o arquivo, né? Mesmo com tudo parado lá. Ele podia ter... E depois ele baixar o arquivo. Entendeu? A gente conseguiu fazer... Teve um outro problema que eu não estou lembrado o que foi, que ele... Eu me lembro uma vez que tu falou que o cara do TI não queria que comete banco. Não queria. Não, ele não queria. Assim, eu fui no meio que no peito para poder mostrar que funcionaria, entendeu? Então, porque a visão que as pessoas têm de TI, de nuvem, principalmente o profissional de TI, que não conhece nuvem, é que é o VPS. Entendeu? O cara tentou fazer alguma coisa com o VPS, não deu certo. Entendeu? Então, o cara generalizou aquilo com a nuvem, entendeu? Então, o cara meio que trava ali e se você não... Tipo, eu vou fazer aqui, se não der certo, a gente termina. A gente acaba isso, faz do jeito que você quer. Entendeu? Aí é a forma que a gente consegue entrar, porque muitos relutam, né? Não sei se, de repente, não conhecer nuvem, achar que vai botar nuvem, daqui a pouco não vai ter mais nada lá dentro, vai estar tudo na nuvem e não vai precisar deles, entendeu? Eu acho que, de repente, possa ser isso. Show de bola. Ô, Leandro, e assim, agora, com essa visão que tu tem, com tudo isso que tu já sabe, o que tu diria pro Leandro de antes? Pra ti, né? Pra ti mesmo, não é pra esse Leandro, é pra ti mesmo. Cara, que se eu tivesse conhecimento de nuvem, não que eu tenha grande conhecimento de nuvem, porque eu não sou nenhum expert de nuvem, mas o mínimo conhecimento que eu tenho de nuvem hoje, eu tivesse há 6 anos atrás, seria uma mudança de paradigma, a forma de pensar e de estruturar a minha carreira, o meu negócio. Não tem nem como eu mensurar isso, entendeu? E qual é a dica que tu daria pra ti lá antes? Porque assim, eu nunca fui relutante à tecnologia, entendeu? O meu grande problema foi, ninguém chegou a mim e, cara, vamos fazer dessa forma aqui, entendeu? O problema foi esse, porque eu sou um cara super aberto para aprender coisas novas, para experimentar, coisas e tal. Então, eu não tive isso. Então, assim, meio que eu não me arrependo do que foi feito, porque eu não tinha conhecimento. Agora, uma coisa é se eu tivesse conhecimento, que eu poderia fazer daquela forma, e não fiz, eu acho que eu ficaria bastante chateado, entendeu? Por que eu não experimentei? Por que eu não fiz, entendeu? Tá, não, mas assim, por exemplo, se tu encontrasse o Leandro de antes, na rua, o que tu diria pra ele fazer? Com o que tu sabe hoje. Com o que tu sabe hoje agora? Tu sabe... Ele vai fazer um curso de nuvem, Assim, faz um treinamento, porque, assim, as pessoas de TI, eu já converso, e eu vejo que o cara é aberto a escutar, a gente tem contato direto, né? Assim, com outras empresas. Eu falo, cara, vai porque é o futuro, entendeu? Estuda essa parada, assim como na parte de desenvolvimento, inteligência artificial é fundamental para o meu negócio, nuvem é fundamental para o profissional de TI, entendeu? O cara ele tem, eu acho assim, meio que obrigação, né, de pelo menos saber o que é nuvem, como funciona, os serviços que fornece, a forma que é fornecida, até para ele poder dizer assim, não gosto disso. Entendeu? Porque assim, se eu nunca experimentei, não sei, como é que eu vou julgar uma coisa que eu não tenho conhecimento? Entendeu? Então eu falaria para mim assim, cara, teria procurado, indicaria, faz um treinamento, se especializa nisso aqui, porque muda a forma de pensar, entendeu? De como enxergar a TI daqui para frente. Entendeu? Show de bola. Legal, cara. Alguma coisa aí, Leandro? Não, era isso aí. Show de bola, Leandro. Mas alguma coisa que tu queira colocar aí dessa tua trajetória? Não, assim, a trajetória assim, de nuvem eu considero de quando eu comecei a fazer o treinamento para cá, entendeu? Porque até então, antes a gente não fazia nuvem, eu só hospedava as coisas na Amazon, entendeu? Então, assim, eu não tinha conhecimento de nuvem, entendeu? De serviços, como montar
os serviços para eu ter escalabilidade, ter segurança, entendeu? Então, a gente fazia o backup da forma que a gente faz localmente, entendeu? Pagava um aplicativo. Hoje a gente vê que não precisa disso. A gente tem vários recursos que a gente pode utilizar, às vezes mais seguro do que o próprio aplicativo que a gente estava pagando para poder fazer os backups. Então, para mim, eu vejo nuvem de um ano para cá, entendeu? Depois que eu comecei a fazer o treinamento. Show de bola. Show. Legal, Leandro. Cara, muito obrigado aí por compartilhar a tua trajetória aí com a galera. A gente espera sempre incentivar mais o profissional de TI a aprender computação em nuvem, o empreendedor de TI também a usar isso aí no seu negócio, porque a gente acredita que isso aí pode mudar completamente a empresa do cara, né? Pode levar para um outro nível. Então, essa tua contribuição aí de dizer como que foi para ti, as dificuldades e tal, contribui bastante para esse movimento. Obrigado. Valeu. Agradeço a vocês pela oportunidade. Show de bola. Valeu. Qual é o nome da tua empresa também? Coloca aí, né? Bexus. O site é bexus.com.br. Lá tem tudinho. Todos os nossos serviços. Show de bola. bexus.com.br. Valeu, Leandro. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Falou, isso aí.